Esta semana, particularmente, o tema girará em torno da oração. A oração como um meio de crescimento espiritual e de desenvolvimento de nossa intimidade com Deus. Porque orar é falar com Deus, é conversar com Ele. E através do diálogo a gente vai se entendendo, não é mesmo? Então você quer se entender com o seu Deus? Fale com Ele. Muita gente não ora dizendo que não sabe orar. Mas não saber orar não é desculpa para não orar. Sabe por quê? Porque nós temos, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, temos o Espírito Santo como auxiliador em cada uma das nossas orações. Ele mesmo reconhece, diz Paulo, que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Temos também Jesus Cristo, como um sacerdote supremo que vive a interceder por nós. Portanto, normalmente, nossos pedidos não são os mais perfeitos possíveis. Nós não sabemos orar da maneira mais conveniente possível, mas não é para ficar relaxado nesse ponto. Podemos aprimorar, não podemos? E aprimorar a vida de oração não é aprender a orar bonito, não é orar para o outro, não é orar na igreja para todo mundo ver como que a gente ora bonito. É aprender a conversar com Deus. Não é ter palavras bonitas e apropriadas, é ter um coração em sintonia com o Pai, que conhece o coração do Pai, que sabe conversar com Ele. E Jesus Cristo ajudou os discípulos. Os discípulos fizeram o seguinte pedido: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus não perdeu tempo e passou a ensinar os seus discípulos princípios de oração. Não é uma reza, não é um mantra que deve ser repetido, e quanto mais a gente repetir, mais perto vai estar de Deus, ou mais as coisas vão acontecer. Não são palavras mágicas, não são palavras mágicas que têm poder no cosmos, não, são princípios. Não que seja errado repetirmos as tais palavras, não, nós oramos em uníssono a oração que o Senhor nos ensinou. Mas quando fazemos isto, fazemos sabendo que ali estão ensinamentos a respeito da oração, que nós devemos colocar em prática, que a gente deve introjetar. E a gente então vai procurar hoje entender alguns princípios de oração ensinados ali por Jesus. Pode abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Coloquemo-nos em pé para a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 6, versículos 9 até o 13. Assim ensinou Jesus seus discípulos princípios de oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vocês sabem isso de cor e salteado, não é mesmo? Pode assentar. Note que a primeira verdade que aprendemos aqui, um princípio, é que orar é estabelecer uma comunhão de intimidade com Deus. A primeira palavra desta oração revela isto. A maneira como nós nos dirigimos a Deus é nas palavras de Jesus, no ensino de Cristo, algo revolucionário para os seus dias. Hoje estamos acostumados com esta oração, mas nos dias de Jesus ninguém orava deste modo. Nos dias de Jesus e até ele, ninguém ousava dirigir-se a Deus e chamá-lo de Pai. Era muita ousadia, muita intimidade. É o Senhor Jesus que nos traz tal revelação, de que nós devemos tratar a Deus de maneira tão familiar, tão carinhosa, tão íntima, tão especial. Diz o apóstolo Paulo que pelo Espírito de Deus clamamos Abba Pai, que é uma expressão ainda mais íntima, como que papai. É chamá-lo de papai, é chamá-lo de uma maneira muito íntima. E isso precisa ser guardado por você. O relacionamento que nós devemos ter com Deus é um relacionamento de pai e filho. Mas não de qualquer pai e filho. Talvez você tenha um mau relacionamento com seu pai e deve ficar arrepiado só de eu falar disso. Não é? Mas é o relacionamento mais perfeito que pode existir entre um pai e um filho. Um pai amoroso, misericordioso, compassivo, bom, perfeito, justo, santo, correto, amigo. Ele te trata como filho. Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Deus nos chama à sua comunhão. O propósito de Deus é que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos, que nós façamos parte da família de Deus. E Ele nos comunica seu Espírito. Ele nos dá de si mesmo para nós. E nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E em Cristo renovados a imagem e a semelhança de Deus. Em Cristo agora tendo participação na natureza divina. Não apenas denominados filhos. Não apenas recebendo isso como um título, mas sendo feitos filhos de Deus. Não é tremendo isso? Família de Deus. E a parábola, talvez a mais linda de todas, a parábola do filho pródigo, que mostra o coração de um pai sempre compassivo, sempre misericordioso, sempre pronto a perdoar, a receber, a abraçar, a beijar, a preparar uma grande festa, quando seu filho arrependido volta para casa. Chamar a Deus de Pai é um privilégio que Jesus nos concedeu, que Deus, na sua graça, nos outorgou. Então aproprie-se disso. Então quando a gente chega na presença de Deus, a gente chega com essa intimidade. Nos sentimos então mais à vontade do que nunca, pelo caminho aberto por Jesus Cristo. Sem muita cerimônia, não é? Entendeu isso? Sem muita cerimônia. Quando os meus filhos eram pequenos, e agora eu sou avô, o tempo está passando. Eles vinham correndo, sem cerimônia, e saltavam no colo do papai e da mamãe, e a gente tinha até que ficar esperto.
Eles chegavam à vontade. Eles se sentiam o quê? Em casa, em família. Eles não pediam permissão para estar do lado, eles não pediam permissão para sentar no colo, eles saltavam. E a gente não achava isso bom? Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Essa intimidade, isso é uma coisa boa. Jesus está ensinando a você e a mim a tratarmos a Deus com intimidade. Não é desrespeito, isso é outra coisa. Há um temor, há um respeito conservado, mas há também um sentido de aconchego, de liberdade, de descontração na presença do Pai. Amém. Segunda frase, Pai Nosso. A segunda frase é a segunda palavra, estou nas palavras. Tem que adiantar, né? Tem que correr aqui, senão... Nosso. Nosso. Jesus não ensinou a gente a orar Pai Meu. Tem gente que quer ser cristão tipo ilha. Não está com nada. Jesus não foi o inventor dessa história, não. O que ele fez foi escolher discípulos e juntá-los num corpo. O que Jesus está fazendo é juntar a gente na família de Deus. O que Ele quer é que a gente entenda que a oração nunca é uma tarefa isolada. Nunca deve ser um ato individual, ainda que você esteja sozinho no secreto do seu quarto. Você leva consigo os seus irmãos lá, ou não leva? Você leva a consciência de cada um deles, o fardo de cada um deles. O Pai continua sendo nosso nessa hora. Não é que Ele não é Pai meu, Ele é Pai meu, é Pai seu, mas acima de tudo nosso. Nosso Pai, guarda isso. É nosso esse Pai, que nos coloca já numa consciência de fraternidade. E ai de nós, se negligenciarmos a fraternidade, e se formos egoístas no nosso relacionamento com Deus, se formos individualistas, não estamos alcançando o coração do Pai. O Pai não aceita oração e atitude egoísta, individualista. Jesus de cara ensina que o Pai tem que ser nosso, e que o nosso pedido tem que ser mais abrangente, tem que envolver mais gente do que nós mesmos. Para lá, é do capeta todo individualismo, é do capeta todo egoísmo, é de Deus toda solidariedade, toda fraternidade. O Pai é nosso e ponto final. E onde é que Ele está? O que significa isso? Que de cara reconhecemos a supremacia, a grandeza, que Ele é todo poderoso, que Ele é excelso, que Ele é sábio, que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e nós estamos aqui na terra, está entendendo? Nós dependemos dEle. A atitude de orar não é nunca e nem pode passar pela nossa cabeça um ato de dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer. A gente não sabe orar como convém. A gente tem que reconhecer que Ele sabe todas as coisas. Nós pedimos, nós podemos abrir a boca como um filho abre diante do Pai, mas com a consciência de que a sabedoria é Ele que tem. Que a última palavra é dele e não nossa. Nós não podemos chegar diante de Deus e fazer como muitos ensinam por aí, e está em voga nos dias de hoje, exigir, reivindicar, colocar a Deus no paredão. Não, jamais podemos ter atitudes desta natureza, que são atitudes arrogantes, prepotentes, presunçosas, de orgulho espiritual, tratando a Deus como um gênio da lâmpada, um serviçal à nossa disposição, e nós dizemos para Deus o que é que Ele tem que fazer. Ele está nos céus, tudo sabe e tudo vê.
Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Está percebendo que o que buscamos em primeiro lugar não é um interesse pessoal? Que quando nós nos aproximamos de Deus, o que nós buscamos em primeiro lugar é a santidade do seu nome. Um dos mandamentos diz: não devemos invocar o nome de Deus em vão. O povo de Israel no Antigo Testamento, por muitas vezes, levou o nome de Deus a ser blasfemado por causa do mau testemunho. Quando nós oramos e pedimos: seja santificado o teu nome, nós nos colocamos a serviço da santidade deste nome. O nome de Deus tem sido ou não blasfemado nos nossos dias por causa do mau comportamento, dos escândalos, de atitudes perniciosas, malignas, de muitos que carregam o nome de Jesus. E a palavra de Deus é clara: todo aquele que invoca o nome do Senhor aparte-se da iniquidade. Pedir a santidade do nome de Deus é também nos colocar como instrumentos dessa santificação. Não vou me alongar, porque tinha muito mais para falar sobre isso. Mas os cristãos às vezes usam o nome de Deus em vão, em piadas. Tudo é meu Deus, meu Deus, meu Deus, nosso Deus. Mas, gente, cuidado. Vamos zelar pelo nome de Deus. Não apenas na palavra, mas na atitude, no comportamento. Que o nome de Deus seja honrado na nossa vida. Amém? Ouvi uns améns tímidos. Mas estou entendendo que você está concordando com isso. Então, já é uma ação missionária. Orar já nos coloca no centro da missão da igreja, que é trazer glória para o nome de Deus. Santificar o nome de Deus. E depois, que parte que vem da oração? Venha a nós o meu reino. Não é? Conhece essa oração? Não é o meu reino. Venha a nós o teu reino. Quem reina e quem deve reinar é aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É claro que quando oramos isto, nós vislumbramos aquele grande e glorioso dia em que Cristo há de vir sobre as nuvens do céu, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Rei, e Ele será inequivocamente Rei sobre todos, de maneira patente, incontestável. Mas já aqui e agora o reino começou. Jesus disse que o reino estava próximo. Mais do que dizer que estava próximo, ele disse: eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus está no meio de nós, porque ninguém entra na casa do valente para saquear-lhe os bens sem primeiro não tomar cuidado de manietar, amarrar o valente. Jesus prendeu o valente ao entrar nesse mundo. Ele disse: eu via Satanás caindo como um relâmpago. Eis que vos dou poder para pisar todo o poder do mal. Ele disse mais: é chegada a hora, e agora é o momento de ser expulso o príncipe desse mundo, e quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações. Jesus está sentado no alto e sublime trono e reina, conforme o apóstolo Paulo diz. É necessário que ele reine, colocando um a um os seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo, que é a morte, que será finalmente subjugado por ocasião da sua segunda vinda, quando será dito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão?
A morte não terá mais lugar depois da segunda vinda de Cristo. O último inimigo será destruído. Mas ele diz, é necessário que ele reine, colocando os inimigos debaixo dos pés até o último, que é a morte. Portanto, esse reino de que Jesus fala, é um reino que se dá e se processa aqui e agora, como um grão de mostarda, muitas vezes ínfimo aos olhos humanos, mas tem em seu DNA o poder de crescer e de se expandir. O reino de Deus é dito também e é contado em termos da parábola do trigo e do joio. Semeador plantou o trigo, veio o inimigo, plantou o joio, cresce o trigo, cresce o joio. Esse reino de Deus, que tem inimigo, que tem ainda joio, que tem esse paradoxo, que tem essa tensão, é o período em que vivemos hoje. Ao mesmo tempo, o evangelho se expande. É necessário que primeiro esse evangelho do reino se expanda para conhecimento de toda a terra. Mas o mal e a malignidade o acompanha. Quando o grão de trigo germina e cresce e se transforma numa árvore de trigo, no caso da mostarda, se transforma numa grande hortaliça, diz que os pássaros vêm aninhar-se. E os pássaros representam o mal. Mas por identificarmos a presença do joio, por identificarmos a presença dos pássaros, a presença do mal, não é para ignorarmos que o reino está aqui e entre nós. Jesus disse mais. Ele disse, o reino de Deus não vem com aparência física a princípio, só por ocasião da sua segunda vinda que isso se dará. Mas agora, já entre nós, ele diz, não vem o reino de Deus com aparência física. O reino de Deus está em vós, no meio de vós. Venha a nós o teu reino significa dar vazão a este reino no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, no seio da igreja e se espalhando. Está entendendo? É algo que nós clamamos e desejamos para o aqui e agora. Seja feita a tua vontade. Sequência da oração. Assim, aqui na terra, assim como ela é feita no céu. E já começa o reino de Deus a operar maravilhas. Se é fato que um dia o Senhor fará novas todas as coisas, é fato também que Ele já começou esse processo de fazer novas todas as coisas, ou não? Já não somos novas criaturas. O Senhor já reina em nosso coração, e o pecado não terá domínio sobre vós. E reina em vós o Espírito Santo. Venha o teu reino em meu coração, na minha vida. Seja feita a tua vontade, é o pedido sequente, subsequente, consequente da ideia da vinda do reino a nós. Não é orar nunca e jamais pode ser considerado uma tarefa de forçar a Deus a fazer o que Ele não tem interesse e intenção de fazer. Não é dobrar a vontade do Altíssimo. É buscar que a vontade de Deus seja feita. Mas, irmãos, buscar que a vontade de Deus seja feita é um ato de consciência, de que a vontade de Deus muitas vezes deixa de ser feita por falta de nossa oração. Porque se ela fosse feita de qualquer maneira, eu pergunto, por que orar e pedir que a vontade de Deus seja feita? Aliás, Jesus diz isto em outras palavras. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. O que Jesus está querendo dizer com essas palavras? Que muitas vezes Deus tem o intento de conceder algo, mas esse algo não vem a ser realidade em nossas vidas por falta de bater, por falta de buscar. Buscai e achareis. Não pensa que sem buscar vai encontrar. Não pensa que de braços cruzados as coisas vão acontecer automaticamente. Vai cair do cavalo quem pensar assim.
E tem muita gente acomodada. A vontade de Deus, é a vontade de Deus. Meus amados irmãos, muita coisa deixa de acontecer na nossa vida por preguiça, por carnalidade, por falta de oração. Já dizia Tiago, apóstolo: você não tem porque não pede. Não é não? Ele está claramente dizendo: você só não tem porque não ora. Meus irmãos, se nós soubéssemos o poder da oração, a gente oraria mais. Pensa bem, se você soubesse o que você podia conquistar através da oração, você orava mais. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei. Você não tem porque não pede. Deus está pronto a dar muitas coisas que deixam de ser realidade por negligência na vida de oração. Mas, ainda que a vontade de Deus seja algo e ela deixe de acontecer por falta de oração, a outra verdade aqui, Tiago diz: você pede e muitas vezes não recebe porque pede mal. Então não pensa que é só pedir e tudo vai se realizar. Não, estão por fora os adeptos da teologia da prosperidade que acham que tudo já está decretado, tudo já está feito, é só tomar posse. Não, precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Se é verdade que muitas coisas que são da vontade de Deus deixam de acontecer por falta de oração, também é verdade que não basta orar e pedir o que quiser. Precisamos estar em sintonia com o Senhor e com a sua vontade para sermos atendidos. O que buscamos em oração não é o cumprimento de nossa vontade. Oramos já a princípio: Pai nosso que estás nos céus. Reconhecemos que Ele, estando nos céus, sabe o que é melhor para nós. Jesus disse: se um filho pede um pedaço de pão, qual é o pai que vai dar um pedaço de pedra? Se pede um peixe, que pai é que vai dar um escorpião? Agora, e se o filho pedir um escorpião? E aí, o que vocês acham? É obrigação do pai dar um escorpião? E se o filho pedir uma pedra para comer? Está entendendo? Guardadas as devidas proporções, quando nós oramos e os nossos pés estão aqui na terra, o nosso discernimento do que é melhor para nós nem sempre é acurado. A gente precisa, e de uma vez por todas precisa cair a ficha, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O homem pode desejar determinadas coisas, mas o seu fim pode não ser o melhor. E quem sabe qual é o melhor fim? Deus. Seja feita então a tua vontade. Depois de orarmos coisas que estão muito relacionadas com o céu, com a vontade de Deus, com a glória de Deus, com a santidade de Deus, com o reino de Deus, aí sim estamos prontos a olhar para a nossa própria necessidade. A vontade de Deus em primeiro lugar. A necessidade, é difícil dizer, ou a causa de Deus, melhor do que necessidade. A causa de Deus em primeiro lugar. Mas, guarda aí essa informação. Tem lugar para a nossa causa nessa oração, não tem? É legítimo a oração por nós mesmos, pela nossa causa, pela causa que nos é comum. Orar pelo pão, orar pela nossa subsistência. E pense, o pão e não o iate nosso de cada dia. O pão e não a mansão nossa de cada dia. O pão e não o carrão nosso de cada dia. Não estou dizendo que Deus não possa conceder iate, mansão, ou que não seja o propósito dele para alguém, algo assim, mas certamente não é para todos. Que tristeza. Aqui não é o nosso lugar. Estamos de passagem. Meus amados irmãos, Jesus disse: tendo com que comer e com que vestir-se, já se dê por satisfeito. O que nós estamos pedindo é o elementar. E não apenas para nós, não é? O pão, se o Pai é nosso, o pão também tem que ser. Nós estamos em família, gente.
que você acha? Estamos em família, estamos na mesa. E aí você pega o pão do pai e come sozinho e deixa o seu irmão com fome? Que irmandade é essa? O que você acha dessa irmandade? O que você acha dessa atitude? Ô pai, me dá o pão meu aí de cada dia. E a gente lembra do maná. O maná caía do céu todos os dias. E era proibido pegar maná para o dia seguinte. Era proibido acumular maná. Apenas na sexta-feira podia o judeu acumular para o dia seguinte, para o sábado, porque o sábado não era dia de colher e de trabalhar pelo pão, era dia de descanso, era dia de glorificar a Deus e de tributar a Ele toda a providência, de adorar ao Senhor, dia do Senhor. Mas tinha alguns que teimavam em pegar o maná e guardar, medo de não vir no dia seguinte. Esse negócio de viver na dependência de Deus é tão assustador, meus amados irmãos. Tem gente que fica apavorada esse negócio. O justo viverá pela fé. Vira essa boca para lá. Que negócio é esse? Ele quer garantir já o dia de amanhã. Ele quer já ter a certeza de que tudo está pronto e preparado para amanhã, e ele acumula. Diz o texto bíblico sagrado que os que acumulavam para o dia seguinte tinham o dissabor de ver o que foi acumulado apodrecer. Apodrecer. E a gente lembra daquele rico que acumulou muito durante toda a vida, amealhou só para si, foi egoísta, individualista. Chegou um dia que ele disse: agora alma, come, bebe e regala. Chegou o tempo da aposentadoria, de usufruir tudo isso. E uma voz veio do céu e disse: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Os teus planos foram por água abaixo. E o que tu tens preparado, para quem será? Para quem será? Apodreceu para ele, pelo menos. Para ele apodreceu. O pão é nosso porque o Pai é nosso. E o Senhor diz que é legítimo apresentarmos diante de Deus nossas necessidades. E Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como foi dito na oração. Esse é o princípio da oração. As demais coisas serão acrescentadas. O Senhor suprirá cada uma das suas necessidades em glória. O Senhor sabe cuidar dos seus. Tenha paz no coração. E aí temos liberdade para sermos mais generosos. Liberdade para sermos mais generosos vem da confiança de que quem provê o pão de cada dia é aquela fonte inesgotável de segurança e de paz. Amém. Vamos lá, um pouquinho mais adiante. O pão nosso de cada dia é um pedido legítimo. Outro pedido é por nós também. Perdoa as nossas dívidas, não é? Perdoa as nossas dívidas. Precisamos de perdão? A gente sabe que precisa. Quem não precisa de perdão pode ir embora. A igreja não é para você, Jesus não é para você. Para que você está aqui? Nós precisamos de perdão. E aí, um amigo meu chegou uma vez da igreja. Eu nem vou dizer que ele era líder da mocidade para não complicar o lado dele. Eu era jovem ainda, ele chegou para mim e fez uma pergunta meio esquisita. Ele chegou: você ora a oração do Pai Nosso? Eu falei: claro que sim, como não? Ele falou: inclusive aquela parte, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Eu falei: claro. Ele disse: eu não sou louco. Que isso? Estou perdido. Se eu pedir para Deus me tratar do jeito que eu trato os outros, eu estou lascado. Eu guardo mágoa, rancor, eu não perdoo. Aí eu voltei a questão para ele, falei: você acha, com essa cara de pau lambida aí, que ao
omitir tal frase em sua oração, Deus te tratará de maneira distinta. Você terá um tratamento VIP, uma consideração à parte do Altíssimo. Só porque você não pediu vai ser diferente com você, mas você que está louco de pensar assim. Você viu a conclusão da oração do Pai Nosso? Batendo nessa tecla, ele diz assim: porque se não perdoarmos, não seremos perdoados. Com a mesma medida que medirmos, seremos medidos. Então, longe de você rancor, longe de você a mágoa, e o seu coração seja misericordioso. Lembra da parábola de Jesus sobre um grande credor que de repente foi procurado por alguém que lhe devia muito e não tinha com que pagar. E ele disse: eu não tenho com que pagar, perdoa a minha dívida. E esse grande credor misericordioso e compassivo perdoou a dívida daquele que lhe devia muito. Só que esse que acabar agora de ser perdoado, encontra no seu caminho alguém que lhe deve. Agora inverteu-se os papéis, e esse chega com o mesmo argumento: infelizmente eu não tenho com que pagar, perdoa a minha dívida. Ele diz: o que perdoar? Uma ova. O negócio é o seguinte: vai me pagar, senão vai ser processado. Vou querer tintim por tintim do que é meu. E assim ele tratou, com um coração muito duro, mesmo depois de ter recebido tamanho perdão. Não reproduziu-se o perdão em sua vida em relação àquele que lhe devia. Consequência, a notícia chegou ao grande credor, está me entendendo? E quando esse grande credor descobriu que aquele que tinha recebido tamanho perdão não foi compassivo com alguém que lhe devia até muito menos, ele disse: venha cá, vamos conversar de novo. O assunto daquela dívida já perdoada voltou para a mesa. Eita, agora apavorou, não é? Eu pensei que uma vez que já tinha recebido perdão, já estava sossegado. Não, vem cá. Por que é que você tratou com tanta frieza e dureza aquele que lhe devia? Não fui eu bom para você, compassivo? Não te perdoei eu? Por que você não perdoou o outro? Quer saber de uma coisa? Do mesmo jeito que você tratou o outro, eu vou tratar você. Retirado foi o seu perdão, e vai pagar tintim por tintim do que me deve. Aprendeu agora uma lição definitiva? Que uma vez perdoados devemos nos tornar perdoadores. Uma vez objetos da misericórdia, precisamos nos tornar sujeitos da misericórdia. E depois de pedir perdão, o que é que a gente pede? Não nos deixes cair em tentação. Porque tem gente com muita cara de pau. Tem gente que pede perdão todo dia do mesmo negócio, já com planos de repeti-lo no dia seguinte, sem nenhum arrependimento. Você acha que sem arrependimento tem perdão válido? O perdão só é carimbado com arrependimento, gente. E um dos sinais de arrependimento daquele que ora a oração do Senhor é que na sequência, tendo pedido perdão, ele pede o quê? Força para não cometer o mesmo erro. Não nos deixes cair em tentação. Ele percebe a fraqueza, a fragilidade da sua carne, ele pede socorro. Ele sabe que não pode subsistir diante de Deus na base da sua própria justiça. Ele sozinho é fraco, ele precisa da força do Espírito, do socorro, da palavra, da consolação e de toda a providência divina para poder subsistir e vencer o mal. Ele está com interesse sincero de acertar, ele deseja acertar. Se cair, também não é para fazer uma tempestade. Não fica prostrado.
Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém por acaso pecar, temos em Cristo um advogado. Mas não podemos ser do tipo crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, oi, Gabriela, tal. A gente precisa ter o desejo de que a vontade de Deus seja feita, que o reino dele venha. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando oramos, livra-nos do mal, o que é que vem à nossa mente? Obviamente, como seres humanos, queremos ser livres de todos os males, infortúnios, tristezas, dissabores da vida. Pode colocar aí o que você quiser. Certamente pedimos essas coisas, não podemos negar. Que passa na nossa mente um livramento de tudo que for mal possível e imaginável. Não queremos enfermidade. Eu acho que é certo orar para sermos curados e termos saúde. É errado isso? Não vejo que seja errado. Errado seria esperar que nunca vamos ficar doentes. Aí seria ir um pouco mais, porque a gente tem que entender que estamos ainda na terra. Então é só no céu, é só depois da segunda vinda de Cristo que de nosso rosto será enxugada toda lágrima. É só lá e então que o nosso corpo se revestirá de incorruptibilidade. Não podemos esperar incorruptibilidade aqui e agora. Seria ingênuo da nossa parte, seria contraditório com o ensino maior de Jesus que encontramos página após página nas Escrituras. Jesus mesmo prometeu, no mundo tereis aflições. Ele não pode estar ensinando a gente a orar para ficarmos livres de todas as aflições, seria contraditório. É certo e justo que, como o apóstolo Paulo, quando ficou doente, orasse por cura. Podemos orar e termos uma batalha espiritual nesse sentido, mas precisamos nos resignar, caso seja a vontade de Deus, que aquela enfermidade permaneça por um propósito que muitas vezes foge à nossa compreensão presente. Mas o Senhor, como disse para Paulo, eu tenho um propósito nesse negócio esquisito que está acontecendo com você aí. Isso vai te ajudar a ficar mais humilde. E sabe de uma coisa? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é quando você é fraco, aí é que você é forte. Eita, que eu não estou entendendo mais nada. Mas ele começou a entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, que Deus tem um caminho no meio da tormenta, que o Senhor é capaz de fazer com que todas as coisas, absolutamente todas, venham a contribuir para o bem daqueles que lhe amam. E mais ainda, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, sabendo que nós que estamos entregando as nossas vidas a Deus e orando, seja feita a tua vontade, não somos em absoluto objetos, joguetes nas mãos dos homens, nem das circunstâncias, nem do capeta, nem do inferno. O diabo, para qualquer atitude em relação a nós, vai precisar pedir autorização para alguém, não é? E se esse alguém, que é o nosso Deus, concede tal autorização, esse alguém que tem uma sabedoria e um controle absoluto de tudo, sabe muito bem como usar os infortúnios da vida para a nossa riqueza maior. Confia você nisso? Torna-se então a tribulação e os desafios da vida um grande campo de batalha, onde podemos contar com o livramento e com a vitória do Senhor. Não ser livre do mal seria ser livre daquele mal maior que é o intento do diabo na nossa vida, que é matar, roubar e destruir. E eu termino a mensagem contando uma ilustração que eu acredito vai ajudar você a entender melhor essa questão. Livra-nos do mal. Numa luta de boxe, ninguém pode supor, livra-me de todos os golpes, entendeu? É óbvio que se eu entrei naquele ringue, eu estou sujeito a levar golpes. E nós não estamos num campo de batalha?
Nós não temos inimigos, nem carne, nem sangue, mas espíritos malignos. Batalhamos contra as inclinações da nossa carne, contra o mundo, contra o diabo e todas as suas artimanhas. Não podemos esperar ser livres dos golpes. Não, a tempestade vem sobre a casa do justo e do injusto. Indiferente ela é a esse respeito. Você obedece a Jesus, entra dentro do barco e no meio da tempestade, quando você acha que porque está obedecendo e está seguindo as orientações de Cristo, se Cristo está no barco, não vai ter temporal, o mar vai ser calmo e tranquilo, um mar de rosa, mas tem temporal. Você pensa que porque Jesus está presente, tudo vai bem na festa e acaba o vinho. No mundo tereis aflições e as pancadas e os golpes são inevitáveis. Primeira coisa. Eu oro para que não pequem, para que vocês não pequem, diz o apóstolo João. Mas se pecar, não fica prostrado, confessa. Na luta de boxe, é possível que você caia, que você vá, no linguajar do boxe, a knockdown. Você vai à lona. Isso é possível. O diabo pode te derrubar. Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 6. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Somos golpeados, ele diz assim, abalados, mas não, vocês conhecem o texto, mas não destruídos. Eu posso ter ido a knockdown, mas essa luta não acabou. Eu me ergo antes da contagem dos 10 segundos. Está entendendo? O meu justo pode cair 7 vezes, 7 vezes ele se levantará. O mal, então, meus amados irmãos, seria ser derrotado. O propósito do diabo não é apenas golpeá-lo. Ele golpeia você para te enfraquecer. O propósito do diabo não é apenas derrubá-lo, provisoriamente, temporariamente. O propósito dele é matar, roubar e destruir. Mas quando Deus nos livra do mal, Ele nos livra da derrota. Ele nos livra daquele intento maligno do diabo. Certamente foi golpeado Jó, certamente foi abalado Jó, mas ele não foi destruído. Está entendendo? Livra-nos do mal não significa livrar-nos dos golpes das tribulações, das provações, mas é nos livrar do intento maligno. Lembra da tentação de Pedro? Pedro, quando foi tentado, Jesus o adverte, vigie e ora para não cair em tentação. O propósito de Cristo, em primeiro lugar, é nos livrar não das tentações, de cair em tentação. A oração é, não nos deixes cair em tentação. É óbvio que as tentações virão, as provações são certas e inevitáveis. Não nos deixes cair. Ele diz para Pedro, vigie e ora para não cair em tentação. Pedro não vigia nem ora direito, dorme. A tentação vem e ele cai em tentação. Ele nega. Mas lembra de uma outra palavra de Jesus na ceia a respeito de Pedro? Pedro, Satanás pediu para se andar com a tua vida, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfalecesse, para que você não perdesse a fé. A gente pode perder uma batalha, meus irmãos, mas a gente não pode perder a guerra. Não podemos perder a fé. O apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guarda a fé, porque o propósito do diabo é te afastar de Deus, é te afastar da fé. Roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Livra-nos do mal. É um livramento da derrota, é um livramento daquele mau intento que o diabo tem na nossa vida. Não é apenas nos machucar, não é apenas nos derrubar, é nos destruir. Entendido? E terminamos dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor tem poder para livrar.
O Senhor tem poder para salvar, o Senhor tem poder para me ajudar. Eu sou fraco, o Senhor está no céu, o Senhor sabe a minha dificuldade, a minha luta, mas é na tua força que eu ganho essa batalha. Nós não estamos sós. Fiquemos em pé, louvemos a Deus, demos uma salva de palmas para Jesus, que nos sustenta e que nos ensina a orar devidamente.